Então, vamos falar um pouquinho sobre amor, mas eu acho que vai ser de uma forma um pouco diferente do que vocês estão pensando. Fui chamada pelo Sebrae para fazer parte dessa roda de conversa chamada Vozes Femininas na Literatura. Eu sou escritora, né? Estou começando agora a Headline, que é a minha própria editora, para lançar o meu livro Descendente do Sol e depois lançar outros projetos. Ainda estamos bem no comecinho, será um catarse, então quero muito que vocês estejam com a gente dentro desse projeto, porque a gente quer mostrar cada passinho que daremos para o lançamento de Descendente do Sol, vai acontecer em breve, enfim. Um dia antes, cheguei lá com o Sebrae em Paraty. E aí, nessa noite de quinta-feira, porque a minha roda de conversa era na sexta, em outra casa, teve uma conversa sobre amor. E aí, eu fui assistir 8h30 da noite, pum, acabou a luz. Em toda Paraty, a luz voltou só de madrugada. E aí, estava essa mulher maravilhosa, Andreone, não conhecia ela, falando sobre quem definiu quais formas de amor são legítimas. Esse era o nome da conversa, né, que foi protagonizada por essa pessoa maravilhosa que eu não conhecia até então, que é Andreone Medrado. E ela estava lançando um livro chamado O Amor Nunca Vem Só. Inclusive, não consegui comprar o livro porque eu estava assim, né, nas últimas de dinheiro. Então, não consegui comprar praticamente nada em Paraty, mas enfim, isso aí é outra coisa. Estava muito feliz que eu consegui estar lá, né? E aí, quando ela faz essa pergunta, quem definiu as formas de amor, eu comecei a pensar em algumas coisas e ela foi para um lugar completamente diferente, porque eu acredito que quando a gente fala sobre amor, isso vai fazer sentido, porque a minha roda de conversa foi sobre vozes femininas na literatura. E uma coisa se conectou à outra, porque toda vez que pensamos em mulheres e mulheres escritoras e livros que estão, por exemplo, em alta na Amazon, no geral, vemos romance, ou a gente tem aquele núcleo bem forte, né, principalmente no KDP, que é o romance erótico, romance para mulheres, né, como a Tati falou na nossa roda de conversa, e aí a gente fica com isso na cabeça, né? Quem definiu as formas de amor e por que o romance ele é tão importante para a mulher, né? Nós crescemos em uma sociedade em que, enquanto meninos são ensinados a jogar bola e brincar de carrinho, nós somos ensinados a ser donas de casa. Isso aí eu acho que todo mundo já deve ter prestado atenção, né? Nós somos ensinados a brincar de boneca e a fazer cozinhazinhas e até mesmo quando a gente entra no mundo dos jogos, né, para essa galera mais nova, mulheres são sempre vistas como se aquele não fosse o lugar delas, né? Principalmente em jogos online. Eu lembro quando minha irmã era mais nova, nós temos 10 anos de diferença, e aí ela entrou, né, em um jogo, e é a primeira vez que ela estava jogando, e aí ela desligou o notebook e começou a chorar, e ela falou que falaram que, enfim, né, que ela não deveria estar jogando porque ela era uma mulher e por isso que ela era ruim, mas era literalmente a primeira vez dela jogando, então obviamente ela não seria muito boa. Então, ela não desistiu de jogar, ela continua jogando até hoje. Ela é viciada em joguinhos online aí, que eu nunca entendo. Não, nunca entendo que jogos são esses, que eu nunca joguei nada na minha vida. Mas enfim. Então, quando a gente fala sobre formas de amor e espaço da mulher dentro da arte, da literatura, essas duas coisas, elas se chocam. E essa conversa, né, que a Andreone apresentou pra gente, foi um recorte muito de como a sua cor, a sua classe social, o seu gênero, tudo isso ele vai moldar a forma como você é amado, ou como pelo menos você é visto socialmente, e a partir disso, como as pessoas vão demonstrar amor, ou como vai ser, ou o estereótipo do que seria o amor para essa pessoa, né? Então, ela é uma mulher trans, né, negra, então assim, eu fiquei embasbacada sobre essas visões que ela trouxe pra gente a partir do que seria o amor, e isso me fez pensar muito na minha avó. A Andreane estava falando sobre a mãe dela, né, sobre como a mãe dela usa atos de serviço para demonstrar que ama, que ela não é uma pessoa que diz que ama, ela é uma pessoa que, quando
alguém precisa dela, ela vai lá e faz, cozinha a comida preferida dessa pessoa. E a minha vozinha é exatamente assim. É muito engraçado pensar nisso porque antes disso, talvez por ter crescido com minha avó foi a pessoa que me criou, eu nunca tinha parado pra pensar que talvez minha avó não me amasse. Na minha cabeça, ela sempre me amou, apesar de poucas vezes ter ouvido um eu te amo. E eu não sei explicar muito bem, porque eu sou uma pessoa muito carinhosa. Então, eu falo eu te amo muito para as pessoas que eu amo de fato. E o amor, na realidade, ele sempre foi uma lacuna muito grande dentro de mim e, ao mesmo tempo, como se fosse águas transbordando, porque eu tinha muito que eu queria dar e tinha muito que me faltava. E eu comecei a perceber que talvez o que me faltasse não me faltava, só faltava o entendimento de que aquilo era amor. E com o tempo eu fui percebendo algumas coisas sobre mim e entendendo que talvez eu só não estivesse preparada para entender exatamente isso que a Andreone falou. Quem definiu quais são as formas legítimas de amar? E aí eu vi, né, essa palestra antes da minha roda de conversa, foi maravilhosíssimo, porque eu já tinha escrito, né, tudo que eu ia falar, eu não mudei necessariamente o que eu ia falar, mas eu acabei falando muito mais sobre amor dentro da minha fala, né? Tinha muito mais sobre amor dentro da minha fala, porque eu acredito que quando eu paro para pensar, por exemplo, em Descendente do Sol, o primeiro livro ele praticamente não tem romance, quer dizer, ele não tem nenhum romance da personagem principal, né? São dois personagens, o Caden e a Eileen, eles são irmãos. E a Eileen, ela não tem romance, o Caden até tem. Mas a minha personagem principal, a Eileen, ela tá passando por tanta coisa que na minha cabeça eu fiquei, será que eu coloco um romance? Porque não faz sentido ter um romance ali, porque essa mulher tá precisando de outra coisa, ela não tá precisando de um amor romântico, ela tá precisando de uma terapia. Mas como a gente vive ali no mundo mágico, dentro da história, não vai estar rolando nesse momento essa terapia aí. Então, eu fiquei com isso foi algo que eu percebi depois, né, enquanto eu estava na minha roda de conversa, e aqui vou entrar um pouquinho como é que foi estar numa roda de conversa sobre vozes femininas com outras duas mulheres na Flip e na Casa do Sebrae, que foi a casa do conhecimento e da literatura, que foi maravilhosa. Foi uma sensação incrível e assim quase extracorpórea, assim, porque eu lembro de estar sentada, eu lembro do que eu falei, mas eu sentia como se eu não tivesse muito ali. Eu não estou muito acostumada da palestra, apesar de ser algo que eu quero fazer bastante daqui pra frente. E aí, nesse momento, eu fiquei pensando sobre o amor e como a Eileen, essa minha personagem, essa bruxa sem coração, ela decidiu que o amor era, na realidade, todos os problemas da vida dela. E juntando isso, né, quando a gente pensa sobre o amor nunca vem só, a gente percebe que o amor, ele vem junto de muitas outras coisas, ele vem junto principalmente toda a bagagem daquela outra pessoa, e aí a gente para pensar sobre qual a percepção da outra pessoa sobre o amor, e quando a gente para pensar nisso, a gente percebe que existem diversas formas de ser entendido o amor. Tem um livro chamado A Arte de Amar. Nesse livro, ele fala que o amor é uma língua, né? Uma língua própria. Cada pessoa fala amor de uma forma. E aí, quando você encontra uma outra pessoa, você precisa entender a língua dela, ela precisa entender a sua língua, e a partir disso, vocês dois criam ali uma nova língua. É, que é a representação do amor de vocês, né? A forma como vocês representam o amor. Então, quando eu falei sobre essa bruxa sem coração no, na minha roda de conversa, eu percebi muito disso, né? Que a Eileen é uma personagem que ela foi muito amada e quando ela não tinha mais esse amor, ela não soube o que fazer com o vazio que esse amor deixou, né? Então, quando a gente acaba voltando para o assunto, o amor nunca vem só, ele sempre vem também com riscos. Ele sempre vem com a dor do outro, ele sempre vem, às vezes, com a raiva do outro, ele sempre vem, às vezes, com a nossa raiva, ele sempre vem com os nossos medos, as nossas inseguranças.
a forma como a gente demonstra esse amor vai depender do que é importante pra gente. E aí é muito interessante porque às vezes a gente faz algo porque a gente ama e a gente se sente amada nesse fazer. Por exemplo, ela estava falando muito sobre como muitas vezes em relações as pessoas elas fazem algo pelo amado porque elas sentem que fazer esse algo é uma demonstração de amor, por exemplo, fazer um jantar romântico, e nesse próprio fazer, ela se sente amada porque ela sabe que vai compartilhar aquilo com aquela pessoa. Não necessariamente o outro vai se sentir amado e não necessariamente o outro vai retribuir esse amor. Mas na nossa forma de perceber o amor, quando o outro aceita esse prato, entre aspas, na nossa percepção, isso pode parecer amor. Então, às vezes, nós mesmos estamos alimentando uma ilusão do que seria o amor ou não, ou se estamos sendo amadas ou não. Eu escrevi um texto lá pro Substack, que vai ser essa semana, sobre isso, né? E eu contei muito mais sobre a minha vozinha nesse texto. A sensação que eu tenho é que falar sobre vozes femininas e falar sobre amor e falar sobre uma bruxa sem coração na Flip, né? Foi um privilégio que eu tive justamente por ter sido muito amada, né? E esse amor que vem do suporte da minha família, assim, eu achei isso muito louco, porque a minha mãe, ela mora em outra cidade, ela veio pra ir comigo. A minha tia, ela mora em Paraty, e aí ela tava lá. A minha avó não conseguiu ir, mas é ela que me deu um apoio moral e bastante financeiro também para eu conseguir ir, porque, né, nesse momento não estava, eu quase não fui justamente por isso. Então, eu me vi cercada de amor. E justamente por estar cercada de amor que eu consegui falar sobre literatura e sobre vozes femininas em Paraty. Eu acho que o ponto desse vídeo é justamente o entendimento do que é amor para você e de como você percebe o amor e talvez até um pouco de estar grata por pessoas que te amam, não apenas no sentido romântico. Entender um pouquinho qual é a sua rede de apoio, talvez o que me fez pensar bastante é justamente pensar sobre as vozes femininas dentro da literatura, mas as vozes femininas dentro da nossa vida, sabe? Como essas vozes femininas muitas vezes são um suporte, geralmente o principal suporte para que a gente consiga seguir nossos sonhos e para que a gente consiga, de fato, fazer aquilo que a gente sempre quis fazer. Inclusive aqui, ó, esse aqui é o meu diário, aí eu comprei um caderno baratinho pra escrever, é um diário de cartinhas que eu faço pra mim sempre, e aí eu peguei várias coisinhas de Paraty e fiz uma colagem na capa dele, assim, bem aleatório.